Sejam bem-vindos a mais um episódio do Move Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Vocês estão percebendo que eu estou com esta voz rouca, mas estamos aqui para mais um conteúdo incrível para você empresário, para você empresária continuar se desenvolvendo do ponto de vista profissional e também pessoal. E para o tema de hoje, eu trouxe uma convidada mega especial para que a gente possa falar um pouco sobre comunicação, como ser mais assertivo na sua fala, levando em consideração quem você é, reforçando as características da sua identidade para que essa comunicação te leve para um lugar em que você realmente conquiste os seus objetivos. E para falar sobre este tema, está comigo hoje a Sandra Moreira, do Farol Educa. Ela atua com linguagem, comunicação e posicionamento, ajudando profissionais a alinharem o que dizem com quem são. Com formação em letras e trajetória na educação, hoje ela desenvolve projetos voltados à clareza, à identidade e presença na comunicação. O que é muito relevante, né, gente? A gente tem uma comunicação que realmente mostra quem somos. Ela é idealizadora do Farol Educa, um projeto que propõe um olhar mais profundo sobre a voz, conectando comunicação e posicionamento profissional. Sandra, seja muitíssimo bem-vinda. É uma honra te receber aqui conosco para falar de um tema tão relevante. Obrigada, eu agradeço, Lid, o convite, agradeço a oportunidade e, como eu digo, eu não nego palco. Me convidou, eu venho, porque nós sabemos que comunicação é a essência. Tudo que nós realizamos, independente da área, depende de se comunicar não apenas bem, mas se comunicar com presença e transmitindo a sua personalidade. É isso que eu estou para fazer aqui hoje com vocês. Maravilhoso! E é um tema, Sandra, que eu amo demais, falar um pouco sobre esse processo de comunicação. É uma das minhas áreas de, vamos dizer assim, de habilidade, né? Apesar de eu não trabalhar com mentorias nessa área, o meu foco está muito mais ligado ao estratégico nos negócios, mas é um tema, assim, queridinho do meu coração. Mas, para que a gente venha começar esse bate-papo de hoje, eu quero muito saber, Sandra, quem é você, mulher, para que a nossa audiência possa te conhecer um pouco melhor e como você chegou neste lugar de mentora, neste lugar de comunicação, de poder auxiliar profissionais, empresários a se posicionarem de uma forma mais assertiva. Bem, para simplificar um pouco, a minha formação é em letras, até comentei a hora que eu cheguei aqui, que eu trabalhei muitos anos na Cruzeiro do Sul, aqui pertinho de onde nós estamos, vizinho, e eu consegui errar o caminho. Mas a minha formação é na área de educação, e com o passar do tempo, né, principalmente depois que eu comecei a fazer uma certa migração de carreira, eu abandonei, saí do CLT e comecei a empreender. E nesse empreender, a primeira coisa que apareceu para mim foram as aulas, que eu chamo de aulas personalizadas. Então, eu ainda tenho alguns alunos que eu dou aulas de português e de inglês. E no meio desse caminho, nessas aulas que eu modelo de acordo com a necessidade do aluno, eu tenho atualmente só alunos que são profissionais liberais, da área de saúde, da área de negócios. E nas aulas que nós fazemos, alguns alunos começaram a falar assim: você tem certeza que você é formada em letras, você não é formada em psicologia, em negócios? Porque eu comecei a ajudar essas pessoas a entenderem quem eles eram no negócio deles, não é? Porque quem aqui, não é? Qual de nós, normalmente nós temos alguma coisa que nós somos apaixonados pelo nosso trabalho, que nós fazemos bem. Só que entre você fazer algo bem e você comunicar o que você faz
transmitindo o mesmo valor que ele tem para você, tem um universo. Né? E aí o que nós começamos a perceber, e quando me disseram isso, eu falei assim, gente, tem um nicho aqui, na verdade tem um oceano azul, que é justamente transmitir, ajudar as pessoas, os empreendedores, os profissionais a se comunicarem com identidade. Né? Porque o que nós vemos hoje em dia é seguir modelos. Né? Todo mundo hoje em dia tem acesso a N gurus da comunicação, da oratória, da persuasão, e seguir o que funciona nas redes sociais, ou para você ter uma comunicação efetiva na sua apresentação, quando você vai fechar um contrato, fechar um negócio. E tem muita, não falta informação, mas o que falta às vezes é direcionamento. E você principalmente entender quem é você nesse jogo, nesse universo comunicativo. Então, o que eu faço hoje em dia, ainda tenho os meus queridos alunos, porque acaba sendo um repositório muito importante para mim, o que eles me oferecem, o que eles trazem para mim, é algo muito importante e muito útil no que eu faço posteriormente dentro da consultoria ou mesmo da mentoria em comunicação. Porque eles me ajudam a validar as percepções, o que funciona, o que não funciona. E o que eu ofereço hoje em dia é justamente para pessoas que queiram se posicionar de modo claro, acho que é a grande palavra que eu penso que eu trago de diferencial é clareza, posicionamento e identidade, né? Porque para você se posicionar, você tem que saber onde você está. Ninguém se posiciona no vácuo. Verdade, verdade. Então, a primeira coisa é entender quem você é, né? Quem você é, o que é o seu produto ou o seu serviço, mas antes disso, quem é você? Né? Quem é a Lidiane, quem é o João, quem é o Eduardo, quem é o Fernando, a Maria, quem é essa pessoa? O que ela tem de valor, de especial? Então eu diria, Sandra, que no seu método, antes da técnica, vem um processo de autoconhecimento. Com certeza. Nesse lugar de autoconhecimento, você identificando quem é esse profissional, aí sim você vai desenvolver as estratégias para que essa comunicação ela possa gerar esse posicionamento desejado. É muito isso, né? É por aí. É por aí, tanto que eu digo que é o que vem antes da técnica. A maioria das pessoas que me procuram fala assim, você trabalha com oratória? Eu preciso me comunicar melhor. Então, esse é o grande, ou porque a pessoa acha que fala mal, que fala com dificuldades, ou que fala demais. Esse é um outro, principalmente com mulheres. As mulheres falam, eu falo demais, eu preciso ser mais sucinta, mais direta. Né? Homens, ele já é o contrário, eles têm que ser menos, às vezes menos assertivo, menos dono da verdade, né? Então, as pessoas geralmente me procuram por uma dessas duas razões. Eu queria me comunicar melhor, de um modo mais claro. E o meu trabalho é justamente o que vem antes, é você se entender quem é você. E o que é que você faz? Onde você está nesse jogo da comunicação, nesse jogo de querer divulgar o seu serviço, ou mesmo, vamos pensar num empresário que queira fechar um contrato, que queira oferecer algo para alguém, para uma outra empresa, enfim. Ele sabe o que ele tem de valor, mas entre o que ele sabe e o que ele comunica, tem uma diferença muito grande. Tem um universo. Eu sei. Tem um universo. Então, é entender isso. É entender o que você faz, o que você tem de valor. E aí, a partir disso, para quem esse valor é valor? Hoje, só para ilustrar, eu estava conversando com a minha IA. E justamente sobre alguns projetos que eu estou desenvolvendo.
E eu gosto muito dessas conversas com o IA, são quase beiram uma terapia, né? E a IA falou o seguinte para mim, porque ela já é treinada, Já foi treinada, ela né, já pra te tá ali, conhecer. ela é quase, eu falo que ela é a Sandrix, a minha versão disruptiva. E aí ela falou o seguinte, num certo projeto que eu tenho, ela falou assim, olha, a ideia de ser farol, o farol ilumina a todos. Mas não necessariamente todos vão utilizar a luz do farol, porque às vezes ele olha e fala, que beleza, gostei, bonito. Mas passa e tá tudo certo, porque é isso que eu entendo que eu realmente sou. Ser farol não é um fim. O farol nunca é um fim. Ele é algo que traz clareza, traz luz, traz direção, mostra as possibilidades. E as possibilidades para um não necessariamente são as mesmas que para o outro. Que funcione para todo mundo, né? Então, acho que a pegada é justamente essa. Então, em cada caso, o que eu faço é, primeiro, identificar, porque eu tenho a impressão que esse é meu grande superpoder, é ser uma boa ouvinte. E a partir dessa escuta efetivamente ativa e analítica, conseguir ajudar a pessoa, porque não sou eu que faço, quem faz é a pessoa, é encontrar o seu valor, encontrar quem é o público com o qual ela de fato dialoga, para quem essa luz que ela emite faz sentido, e aí sim pensar na técnica, porque eventualmente há problemas relacionados a não se comunicar de modo claro, de ser prolixo, falar demais, ou transmitir insegurança. Então, aí sim entram técnicas de oratória, mas só nesses casos, porque a grande maioria se resolve antes. Se resolve se conhecendo e conhecendo o seu próprio público. Perfeito, perfeito, Sandra. Uma vez que esse processo de autoconhecimento, a gente não pode dizer que é concluído, né? Porque o tempo todo a gente está se conhecendo, mas que você avança nesse lugar de autoconhecimento com esse profissional. Depois disso, aí você vem com uma parte mais técnica. E aí eu queria te fazer algumas perguntas nessa direção. Por exemplo, você mencionou que algumas pessoas elas transmitem insegurança. E o que fazer para transmitir mais segurança no falar? Então, tem muita coisa que acontece, né? A primeira se você se conhece, você conhece o seu próprio valor, isso já te traz muito mais confiança. De forma prática, que eu acredito que é esse o objetivo aqui. Então, vamos tentar transmitir segurança na sua fala. Primeira coisa, e isso, inclusive a neurociência vai falar a respeito, quando você fica ansioso, a nossa tendência é acelerar. É como se você imagine, eu corro também, né? Hoje eu até estava dando aula para uma aluna que é corredora também. E ela começou a acelerar na hora que ia fazer uma leitura. Eu falei, calma, pensa que você está ali nos últimos metros, você vê a linha de chegada. A nossa tendência natural é falar, eu quero chegar logo. E aí falta ar, e na fala é a mesma coisa. Então pensa assim, você é o especialista no produto, no serviço, naquilo que você oferece, beleza? Beleza. Coloque isso na sua cabeça. Olha para o espelho e fala, poxa, não tem ninguém que faz isso que nem você. É a primeira coisa. Segunda coisa, resista à tentação de acelerar. Mantém o ritmo, não é desacelerar, é manter o ritmo. E uma técnica que a gente usa muito na área de oratória para manter o ritmo é respirar. É obedecer o ciclo da respiração e, principalmente, eliminar aquelas pausas que nós falamos que são pausas sonoras. Porque como que a gente faz? Eu estou falando e de repente eu faço assim,
Ai, como que é o nome daquilo? Na verdade, o que eu estou fazendo agora é uma pausa sonora. Isso soa muito mal, porque isso, quando eu faço, tá, a gente alonga as vogais, isso causa para o outro que nos ouve a sensação de que você não domina o assunto. Agora, se, por exemplo, eu estou falando aqui com você, eu esqueço alguma coisa que deu um branco agora. Eu segurei. O que eu estou fazendo nesse momento? Você fica assim, tá? Ela vai falar alguma coisa importante? Se eu não faço tá, né? A pessoa para e ela também fica na expectativa. Sim, é um efeito de curiosidade. É como se eu estivesse contando uma história e, de repente, eu pauso. E essa pausa pode ser intencional, deve ser intencional, ou não. Agora, se eu substituo o né, tá, por simplesmente silêncio, e durante o silêncio na minha cabeça a coisa tá louca, eu tô imaginando, putz, o que eu tenho que falar agora? Né? Então, é um jeito de garantir que eu transmita com mais segurança, eu evito o efeito de dúvida e ao mesmo tempo eu valorizo aquilo que eu quero dizer. Então, é um exercício, é lógico, você vai falar assim, mas na primeira vez ficou estranho. A primeira vai ficar estranho, a segunda vai ficar estranho, mas vai chegar uma hora que você automatiza. É treino, né? É treino. Oratória, a técnica, todas as técnicas, elas são treino. Ninguém nasce falando bem ou nasce falando mal. A gente é condicionado a isso. Então, se você identifica isso, é uma forma de soar menos inseguro. A outra coisa é fazer pergunta. Legal. Você devolve para o outro, sabe aquela coisa assim, te perguntam algo, você não sabe muito bem a resposta, não lembra, brinca com aquilo e transforma aquilo numa pergunta que você devolve ao seu interlocutor. Você quer saber qual seria uma boa técnica para transmitir segurança? Eu estou pensando assim, qual que é mesmo, qual que eu vou falar primeiro? É uma forma. Então, são estratégias que a gente usa e, eventualmente, dependendo do caso, da situação que a pessoa que me procura, eu percebo que ela precisa, a gente vai treinar algumas dessas. Ir mais devagar, fazer mais perguntas, né? Enfim, tem várias. Maravilhoso. E mulher, me fala uma coisa. Vou te falar que às vezes eu incorro nesse erro, tá? A prolixidade, né? Você acabar sendo prolixo na sua comunicação. Me explica um pouco o problema disso e como trabalhar essa questão na comunicação do empresário. A prolixidade, o que é? É você repetir o óbvio. O óbvio precisa ser dito. A gente sabe disso, mas o que acontece principalmente em muitas situações, e principalmente situações empresariais, você não está entre amigos, você tem ali um objetivo. Então, é necessário que você, primeiro, tenha um plano. Eu sempre dizia para os meus alunos na universidade, improviso só tem esse nome. Mas não é improviso. Mesmo o cara que vai fazer ali um stand-up, ele planejou aquilo. Então, não existe a prolixidade, ela é o resultado de você achar que tem tudo na sua cabeça. Eu sei isso, eu domino isso, eu não preciso me preparar. Então, é necessário, mesmo que você fale, mas eu não quero escrever um roteiro. Organiza na sua cabeça. Por alguns, do mesmo jeito que nós falamos agora há pouco, de diminuir o ritmo da sua fala, é necessário muitas vezes você se organizar. Você está indo para a reunião, ou a reunião vai ser na sua empresa, e você separa poucos minutos, vai lá no banheiro. Olha, eu adoro fazer as coisas no espelho, eu tenho feito muito isso, eu olho às vezes para mim no espelho e retoma, passa o que você tem que dizer olhando para o espelho, como se você fosse o seu próprio interlocutor.
E aí você organiza o seu pensamento, porque se você não organizar, a chance de você ser prolixo, de você repetir desnecessariamente aquilo que você já disse, você começar a dar voltas em torno do mesmo assunto, é muito grande disso acontecer. Quando você se organiza, você diz, eu quero chegar daqui até ali. Pode, eventualmente, acontecer a pessoa gostar de conversar. Eu tenho um amigo que eu brinco com ele, que ele fala assim, eu queria dar uma palavrinha de 10 minutos. Nunca é 10 minutos. Porque ele vai, fala, e aí vem um outro assunto. E se você não se atém a isso, e você entra na prolixidade do outro, o fato é que às vezes a reunião de 10 minutos vira uma de 1h30, e o pior, que não resolve aquilo que foi determinado para aquilo ser resolvido. Eu já passei tanto por isso, Sandra, no ambiente corporativo, reuniões que têm um objetivo, mas que as pessoas não saem do lugar. E aí alguém tem que fazer o quê? Alguém tem que ser aquela pessoa que não precisa ser o chato. A gente acha que ser organizado é ser chato. Não necessariamente. Mas aquela pessoa que sabe qual é o roteiro e traz gentilmente, olha aqui, voltando então ao tema, ao assunto, nós já discutimos o tópico 1, agora vamos para o tópico 2, pensando naquilo que você disse, mas retomando. Então, se você tem isso muito claro, fica mais fácil controlar o fluxo e sem se perder na prolixidade ou se perder em divagações, em idas e vindas, e a sensação que infelizmente acontece tanto no universo do presencial quanto no online, das pessoas falarem, eu gastei tanto tempo, não saí do lugar, ou nossa, eu devia ter falado isso e eu não falei. Justamente o que era importante, o ponto principal, não foi dito, porque eu me perdi ali em ideias e fui me deixando levar. Então, é necessário ter roteiro. Inclusive, o roteiro que se puder ser por escrito ou pelo menos mental, é uma estratégia muito simples de você não se perder e inclusive de você se sentir mais seguro. E eu diria que nesse sentido, a palavra preparo vira uma palavra-chave nesse contexto, né? Sim. De você realmente se preparar para aquela reunião, para aquela negociação, para aquele momento em que você estará num processo de comunicação, né? Sim, é essencial. Preparo é essencial. Não existe improviso. Mesmo aqueles grandes comunicadores, pessoas que fazem para milhares de pessoas, o cara se prepara. E toda fala, ela é nova. Por mais que você domine o assunto, você tem que ser, é lógico, à medida que você vai realizando isso mais vezes, vai automatizando, vai ficando mais fácil, mas você tem que ler o seu auditório, você tem que saber, você vai contar, vai fazer ali criar um efeito para atrair a atenção, vai começar com uma piada, aí você olha para o seu auditório e você percebe que as pessoas são sérias, talvez aquilo não caia bem. Então você tem que ler rápido e você tem que adaptar. Se você não sabe de onde você está partindo, aí eu meio que amarro com aquilo que eu disse no início, de se conhecer. Se você não sabe o seu ponto de partida, você não sabe fazer as adaptações, você não sabe fazer ajustes que te possibilitem corrigir a rota, mas não se perder no meio do caminho. Porque o que muita gente faz, às vezes ela chega, eu estava preparada para dizer isso, aconteceu um imprevisto, por isso que chama imprevisto, e eu me perdi, eu não sabia como voltar ao assunto, porque ela não tinha claro onde ela estava, qual era o percurso, onde ela queria chegar.
Então, é necessário. Preparo é essencial. Não importa. É como um GPS, né? É o GPS. Então, e tem muita gente que, infelizmente, hoje em dia, delega para IA, delega para uma outra pessoa, como acontece nas redes sociais, né? Então, muita gente hoje, eu vou... Até estava conversando com uma amiga agora há pouco, falando exatamente disso. Eu vou pegar vou gravar alguns posts, a pessoa me entrega tudo pronto, eu vou lá e gravo. Ok, agora você não participa do processo de produção disso. Uma coisa é a pessoa melhorar o texto, deixá-lo mais fluido. A outra coisa é você simplesmente como se você fosse um marionete que vai reproduzir aquilo que você não passou por você. Em tudo que você realiza, e infelizmente hoje não existe negócio que você faça e você possa ficar quase que numa caverna. Então, antigamente... Não dá para se ausentar, né, do seu próprio negócio. Não, né? não dá. Mas o que eu faço é muito técnico. Antigamente até tinha algumas pessoas falavam isso. Não, o que eu faço, assim, eu sou da área tecnológica, por exemplo, eu fico ali atrás das câmeras. Hoje todo mundo, você é o grande, as pessoas não compram de empresas, elas compram de pessoas, elas se conectam com outras pessoas, independente de qual é a sua área de atuação, você tem que saber minimamente se relacionar com os outros. E para isso é necessário, sim, estratégia, é necessário, muitas vezes, eu não gosto muito das palavras, mas ensaiar, mas precisa. Até você automatizar isso, ninguém nasceu sabendo dirigir. Ninguém nasceu nadando, você joga o bebezinho, ele precisa ter ali um mínimo de orientação ou de auxílio, né? Não é assim, pegou, não é um animal, né? Que você joga ali e sai nadando. Né? Você dá o carro para a pessoa e ela sai dirigindo. Porque na hora de se comunicar estrategicamente, e é diferente, você não está emitindo ruídos, você está se comunicando com o objetivo. Então, é necessário ter estratégia. Perfeito. Senão, você fica a serviço, ou é como um barco à deriva. Você vai para onde o vento te levar. Aí não tem como. Sandra, pensando ainda nesse lugar de às vezes a gente se perder, ser prolixo, não sei se já aconteceu com você, né? Mas eu já vivi algumas situações assim. Aquelas pessoas que elas têm uma ansiedade muito grande no falar e acabam querendo dominar a conversa. O que fazer? Complicado isso, né? Eu tenho uns 2 alunos em particular que nós estamos trabalhando, são alunos de inglês, mas que nós já estamos levando as aulas desses alunos para estratégias comunicativas. Algo muito interessante que eu tenho feito com eles e que dá certo, porque pessoas que são muito... Vamos dizer que eles são, eu não chamaria de supercomunicadores, porque um supercomunicador é alguém que consegue ouvir. Supercomunicadores são grandes ouvintes, são pessoas que conseguem, a partir daquilo que eles ouvem, extrair informações que possam ser úteis para os outros. Mas existem aqueles que gostam de falar, são os faladores. Né, são as pessoas que dominam realmente. Uma estratégia que eu tenho usado com eles é auxiliá-los a perguntarem mais, fazendo como um exercício. Olha, o seu exercício hoje, faço isso com os meus alunos. Não sei se eles vão me ouvir. Mas passa a ser alguma coisa assim, olha, o nosso exercício hoje vai ser, você não vai responder. Você vai prestar atenção. A sua tarefa hoje é fazer boas perguntas. Não perguntas óbvias. Perguntas interessantes. Então, você precisa ouvir com atenção,
e fazer perguntas interessantes que extraiam do outro informações úteis para você. Sabe, não sei se você já fez aquele exercício em que eu digo algo, eu faço uma pergunta para você e você não vai responder. Você vai responder com outra pergunta. É um desafio, né? É um desafio. Então, eu desestabilizo. Aí a pessoa começa a querer responder em inglês, né? Fala, não. Sem resposta. Outra pergunta. É lógico que tem um objetivo linguístico ali também, mas mais do que isso, é fazer a pessoa parar. E tem funcionado muito isso. Então, pensando nesse contexto daqueles que dominam, tentar levar essas pessoas sem ser... É lógico, não adianta começar a entrar na disputa, né? Daqui a pouco a gente começa a entrar naquela disputa de... E a conversa acaba virando quase que uma briga, né? Em que todos falam e ninguém ouve. Então, vamos pensar aqui em perguntas. O que você, ao invés de responder, o que te levou a pensar com relação a isso? E o que você pode, de alguma forma... oferecer para o outro, que tipo de pergunta você pode fazer ao outro, o que nós podemos levantar de questionamentos. Que acaba estimulando a conversa, né? Que faça a conversa se deslocar de simplesmente vamos falar. Nós não estamos aqui para mostrar o quanto nós sabemos, nós estamos aqui para extrair. Porque são as boas perguntas que fazem o mundo evoluir. É verdade. E não as respostas. Então, talvez criar esse tipo de desafio dentro da própria conversa, e é lógico, é necessário que haja alguém com esse olhar que possa conduzir, que possa fazer com que, principalmente, essas pessoas que aparecem demais, elas comecem a ser... utilizadas ou direcionadas para auxiliar o crescimento mútuo através de boas perguntas, né? Porque se você fala assim, não, para, não vai adiantar, né? Ele vai dominar e às vezes você dá, o que eu percebo também muitas vezes é que as pessoas, elas são diferentes. Elas têm características diferentes. Sim. E não adianta você querer atribuir a pessoas diferentes, características que não pertencem a elas. É como se fosse um técnico de futebol, vamos pensar em época de Copa do Mundo, né? Estamos técnico... Portas. As portas. Então, imagine um técnico que ele não tem a habilidade de colocar os jogadores nas posições certas. Então, cada um ali cumpre funções diferentes. Se eu coloco jogadores bons nas posições erradas, ele não vai demonstrar as melhores qualidades dele e o time não vai funcionar. Não vai gerar o resultado que se espera. Não vai ter resultado nenhum. Então, identificar, é sempre muito necessário alguém que seja o articulador, esse pivô dentro dos jogos, que consiga distribuir o jogador... cara falante, então vamos transformá-lo em um bom perguntador, em alguém que consiga extrair dos outros as melhores respostas. E não, às vezes a gente coloca o coitadinho que é tímido, que é mais introspectivo. Não, deixa fulano falar. E a pessoa fala assim, mas estava tão bom ele falando, né? Porque eu não tinha que aparecer. Então, ser realmente, por isso que é estratégico, é entender onde cada um é bom e ajudar aqueles que falam demais a ouvirem mais, e eles começam a agradecer. Eu tenho visto esses meus alunos em particular comentando assim, nossa, foi boa essa aula, não é? Falei, você viu como é bom ouvir às vezes, né? Assim, e não é dar bronca, não é ser professoral no sentido de começar a chamar a atenção, porque são pessoas que têm boas ideias, mas que às vezes vão correndo muito à frente dos outros sem
e que também se ressentem de muitas vezes falar assim, mas ninguém me acompanha, eu tô ali e os outros são lentos demais. Então, se você consegue criar essa atmosfera dele, participar... Uma harmonia, né? Funciona, costuma funcionar e você extrai o melhor de cada um. Perfeito, perfeito. Sandra, a gente falou daquele que fala bastante, mas e o oposto? Os tímidos. Novamente, eu vou ilustrar com um aluno. Eu tenho um aluno em particular que, como é uma pessoa, isso é bom você ler personalidades, né? Ele é da área de tecnologia e a primeira, quando ele me procurou para aulas, era assim, porque eu não tenho muitas oportunidades, eu percebo que eu perco oportunidades no meu trabalho, porque apesar de eu dominar e domina muito a área dele, ele trabalha com segurança de dados e tudo mais, ele falou assim, eu não consigo migrar para outras áreas do meu interesse, porque nas entrevistas, primeiro, pessoas tímidas normalmente elas têm baixa autoestima. E esse rapaz ilustra bem isso, porque assim, cada vez que ele, às vezes, erra na aula, falou uma palavra errada, não lembra a palavra, ele pede 1,5 milhão de desculpas. Falei assim, vamos primeiro entender assim, você não precisa pedir desculpas por tudo. Errou, tá tudo certo, vambora. Não precisa se lamentar, né? E se travar, inclusive, né? Então, de um modo semelhante, mas específico com pessoas mais tímidas, é necessário muitas vezes você mostrar o valor, procurar pontos em que geralmente a pessoa gosta de falar, fazer esse trabalho de evitar o excesso de desculpas. Então, a gente até brincou, né? Enquanto que com o falante demais, olha, se fizer se responder muito ao invés de fazer perguntas, vai pagar a multa. Vamos fazer a caixinha das desculpas. Então, cada vez que você se desculpar desnecessariamente, vai ter que pagar uma multa. Então, transformar isso numa brincadeira. Mas uma das coisas que eu mais percebo com relação à timidez é esse excesso de reclamação e também, novamente, de você se entender como pessoa e entender que nem todo mundo transmite o seu valor da mesma forma, né? Porque enquanto alguns... Eu fui uma pessoa muito tímida, assim, só para abrindo um parênteses... A Sandra que se comunica hoje, ela é o resultado de um treino de se colocar sempre à prova e de principalmente reconhecer o seu valor. Que eu não preciso falar alto ou gritar, ou eu não vou ser aquela pessoa que vai chegar e vai ser a rainha da festa, porque não é o meu perfil. Eu sou um perfil mais discreto, ainda que eu fale bastante, mas isso é resultado de treino, de autoconhecimento e de entender que do mesmo jeito que há pessoas que, para expressarem o seu valor, elas são brilhantes, falam alto, se expressam, não falta vocabulário, não falta palavras para elas. Há também pessoas mais tímidas, mas que conseguem falar com clareza, com precisão, e você tem que entender em qual desses universos você está. Se você não tem um autoconhecimento de quem você é, você acaba querendo copiar modelos. Só aquele que é bem falante, falar bem é falar muito. É usar muita... É falar o tempo inteiro. E existe, inclusive, eu até fiz um texto que está num livro sobre empreendedorismo feminino que vai ser lançado daqui a algumas semanas. Que legal! Aí que eu falo em um determinado momento que eu traduzo silêncios. O silêncio também tem voz. O não também significa algo. A ausência também tem significado.
Então, às vezes, para quem é tímido, entender o número reduzido de palavras significa algo. São pessoas que, em geral, quando falam, falam com muita precisão. Maravilhoso. E quando ela se dá conta disso, ela não precisa de volume, ela precisa de profundidade. E ela é a pessoa da profundidade. É usar a energia que tá nela, né? É descobrir e deixar essa energia fluir do jeito que ela é. Perfeito. Suave, leve, não necessariamente um vulcão, mas um filete de água que cumpre a função. Perfeito, perfeito. Sandra, nesse universo do empresário, ele precisa lidar com muitos pontos de comunicação. Ele precisa negociar com o cliente, negociar com o fornecedor, se comunicar com o seu colaborador. São muitos pontos e fontes diferentes, né? Que requerem uma postura, às vezes, diferente. Quando a gente olha para esse lugar, eu penso muito que o empresário ele precisa ter uma comunicação que se conecta com pessoas. O que você poderia dizer, aconselhar para esse empresário para direcionar a comunicação dele para esse lugar, de gerar conexão, seja com o cliente, numa condição de uma venda, seja numa mesa de negociação com o fornecedor, ou até mesmo ali no dia a dia com o seu funcionário, com o seu colaborador. Como gerar essa comunicação que se conecta? Existe um livro, eu não vou conseguir dizer o nome do autor, mas é Como Influenciar Pessoas. É um dos clássicos da comunicação. Clássico. E uma das coisas que ele diz ali, a primeira coisa para você gerar conexão com os outros é você falar de coisas ou deixar que o outro fale de coisas que sejam do interesse dele. Porque nós todos gostamos de falar do que é do nosso interesse. Então, se você primeiro identifica qual é o rol de interesses daquela pessoa, você já cria, você se torna uma pessoa agradável. Então, todo bom comunicador, ele é um bom leitor. Ele é um bom leitor, inclusive, de pessoas, de olhar para a necessidade comunicativa do empresário com relação ao seu colaborador é uma. Existem objetivos naquela comunicação, diferentes de falar com um cliente, um possível cliente, um fornecedor, alguém que esteja contestando algo, um hater, algo, enfim, o universo é gigante e cada tipo de abordagem necessita uma proposta diferente, entender o que está acontecendo ali. Então, você não vai falar, como a pessoa, o empresário, ele não vai falar com a esposa, com os filhos, com os amigos, da mesma forma que ele fala quando ele está numa mesa de negociação. Pelo menos não deveria, né? Mas a gente sabe que alguns confundem. Não deveria. Principalmente quando existem relações que são mistas, né? Então, o seu cliente é seu amigo, em outra instância. Mas é necessário separar isso, entender novamente. Eu estou falando ali com... Às vezes, o próprio empresário, ele tem uma sociedade ali com a família. Então, quem está ali naquela discussão, naquela reunião, não é a esposa, não é o filho, não é o cunhado, não é o irmão. É o sócio. É o colaborador. Então, tem que ter isso muito claro para que você entenda, e aí juntando a ideia de interesses do outro, quem é aquela pessoa? Ah, minha esposa, ela é mais quieta, ou ela é muito falante, ela gosta de determinada coisa. Use isso de modo estratégico para angariar a boa vontade do outro. O nosso grande problema, eu estava até lendo nesse livro ontem, o nosso grande problema é que nós queremos convencer as pessoas das nossas verdades e não existe convencimento de uma verdade em relação ao outro.
O que nós fazemos normalmente é escutar as várias verdades e, de algum modo, após você ganhar a confiança do outro, a boa vontade do outro, existe negociação. Mas ninguém muda a opinião do outro. Perfeito. Né? Perfeito. Brilhante, na verdade, né? E assim, o bacana é isso, né? Isso foi escrito no início do século XX, né? Na primeira metade, ali nos anos 20, 30, se discutia isso. Então, não existe, na verdade, nada de novo, nada do que eu digo, do que você diz, nada é ninguém redescobre a roda, em aspecto nenhum. O que nós fazemos é adaptar todas as situações à nossa realidade, à nossa rotina, ao que nós chamamos de novo. Nós ressignificamos. Eu acredito muito em ressignificação. Eu também. Então é disso, né? É sobre isso, é sobre isso. Você acabou de citar um livro, Sandra. Que outros livros você poderia recomendar para o empresário para que ele possa se aprofundar um pouco mais nesse lugar dessa comunicação e ter um posicionamento mais assertivo? Bem, primeiro esse, depois, se você quiser, eu te passo a referência completa para colocar na descrição. Né? Então, Como Influenciar Pessoas é um clássico. Eu li recentemente um outro livro chamado Supercomunicadores, que parte justamente da premissa de que os maiores comunicadores são os maiores ouvintes. Então, ele o segredo da comunicação está em saber ouvir, né? Tanto que ele é baseado em algumas estratégias que aqueles agentes do FBI, da CIA, eles usam para extrair informações, para convencer informantes a se tornarem informantes. E praticamente todos eles falam exatamente a mesma coisa antes de querer, eu não vou chegar assim, você quer ser informante? Eu vou te pagar X. A pessoa fala assim, mas o outro paga mais, mas eu vou morrer se... Então, para você ganhar a boa vontade de qualquer pessoa, você tem que entender quem ela é e o que faz sentido para ela, porque às vezes não é dinheiro, às vezes não é, às vezes é reconhecimento, às vezes são coisas para mim pode ser boba, mas para o outro não é. Então, ser um excelente comunicador é ser, antes de tudo, um excelente ouvinte, um ouvinte analítico, que consiga extrair, a partir da leitura que ele faz do mundo e das pessoas, ele consiga comunicar o que ele quer, e mais do que isso, né? Porque existe, inclusive, uma corrente hoje em dia que não fala mais de oratória. Eu não quero mais falar bem, eu quero persuadir, que é diferente de manipular. Sim. Mas a linha é tênue. Muito tênue, muito fina, e hoje em dia se fala muito mais em persuasão, porque se você for pensar em comunicação, se todo mundo só fala, vira uma Babel. Falamos, eu falo, você fala, e eu falo assim, o que ela disse? Eu não sei, e você não sabe o que eu disse. O que existe, na verdade, são estratégias de persuasão, de eu falo, faz sentido para você, e você pega o que eu falo, adapta, ajusta, ressignifica, e nós vamos colocando as nossas falas em camadas, para que, em alguns momentos, elas se fortaleçam e levem a um determinado fim, ou modificar algum tipo de procedimento. Então, principalmente voltando para o universo do empresário, o empresário ele tem que ser um grande comunicador nesse sentido de articulador. Eu não gosto de falar, mas você é a pessoa, a parte que vai orquestrar como técnico de futebol. É a pessoa do seu negócio, né? Você é o grande interessado que o seu negócio dê certo, então você precisa muitas vezes articular essa negociação
pessoas certas, os falantes demais na posição de auxiliares, os tímidos, estimulá-los de algum modo a se expressarem com mais confiança, e isso de modo estratégico. Verdade. Não é? É verdade. Perfeito, Sandra. Me conta um pouco do seu livro. Então, esse livro em particular é uma coletânea, na verdade, é um livro em coautoria que vai ser lançado daqui a algumas semanas. E ele chama-se Conexão das Mulheres. São histórias de empreendedoras, né? Eu fui convidada a fazer um capítulo, né, a participar desse capítulo, e nele eu conto um pouco da minha história. Eu vou falar desde a Sandra professora, passando, antes de ser professora, eu trabalhei um tempo na aviação. Trabalhei por 17 anos na indústria da aviação, não nos ares, mas em terra. E eu vou contar um pouco dessa da Sandra, que começa a professora, vai para a aviação, volta para a educação e depois se descobre comunicadora ou estrategista em comunicação. E é a pessoa que, inclusive, aprendeu a ler os silêncios, né? Então, é um capítulo bem bacana de revisitar. Quando a gente revisita o que nós vivemos, a nossa história, né? E é importante isso, porque você a enxerga como se fosse uma outra pessoa, não é? Não no sentido só de se criticar ou de falar só coisas boas ou só coisas ruins, mas de perceber que o que eu sou hoje é resultado de todo esse percurso. Então, eu não desmereço nada do que eu vivi. E só retomando, como eu sou das letras, eu gosto muito de Clarice Lispector, né? Ela foi, inclusive, a minha base da minha dissertação de mestrado. Ela tem uma fala numa das suas obras que diz assim que ela foi se redescobrindo, né, e entendendo as partes que ela deixou pelo caminho. E isso é muito importante. Eu não descartei, a gente descarta, mas não desconsidera, porque tudo aquilo que eu deixei fez parte do que eu sou. Perfeito. Então, é um pouco disso, né? De se entender nesse universo. E esse capítulo foi quase que uma terapia. A gente se vê e fala, pô, que legal, né? Essa é a minha história, Essa né? é a minha história e eu quero compartilhar. Compartilhar a sua história também é devolver um pouco de tudo aquilo que você é e dos privilégios, porque eu me considero uma pessoa que teve muitos privilégios na vida. Eu tive uma boa família, meus pais, da forma que eles acreditavam, eles sempre incentivaram a estudar, a procurar o seu espaço, acertando ou errando, eles deram oportunidades. E eu acredito que o que eu sou hoje também é resultado dessas oportunidades que eu tive, e chega a hora que a gente tem que devolver. Verdade. Né? A gente tem que retribuir para as outras pessoas as oportunidades que nós tivemos, e é isso que eu tenho feito. Maravilhosa, Sandra. Infelizmente, estamos terminando o nosso tempo, infelizmente mesmo, porque sempre vão surgindo muitas perguntas, muitas possibilidades de dar continuidade nessa conversa. Mas já fica o convite para que possamos, num momento futuro, agendar sim uma nova conversa para a gente continuar esse papo que é fabuloso. Sandra, eu quero te agradecer e vou te fazer uma última pergunta para a gente poder fazer esse fechamento. Mas antes eu vou apresentar as nossas patrocinadoras aqui do Movie Talks. Para você, empresário, que precisa trabalhar melhor a sua identidade visual, construí-la
desenvolvê-la, fazer um rebranding, trabalhar melhor imagens que realmente se conectam com a sua audiência, nós temos a Paula Martins. Ela é designer e é ela quem cuida de toda a arte do material que vocês veem do Movie Talks. Ela é a responsável por nossa comunicação e tem feito um trabalho brilhante. Você precisando, empresário, não hesite em procurá-la. Aqui na descrição do vídeo você tem todos os dados para que você possa entrar em contato com ela. E claro, nós temos a Crucial Coaching e treinamento, a minha empresa de treinamento, e nós trabalhamos com o desenvolvimento dos empresários do ponto de vista estratégico, olhando para o comportamental deles, Sandra, porque a gente sabe, né? Você sabe, dentro do seu trabalho, quanto esse processo de autoconhecimento é importante. Isso não é diferente no meu trabalho. E nós desenvolvemos aí treinamentos na área de estratégia, vendas e liderança, né? Que eu diria que são os pilares para que um negócio possa funcionar e funcionar muito bem. Sandra, gostaria que você trouxesse para nós um último conselho para esse empresário quando nós falamos desse lugar de uma comunicação. E aí eu vou pedir para você falar diretamente para a câmera para esse empresário. Há muitas coisas que eu poderia dizer, mas pensando nesse universo do empresário, eu diria que busque comunicar-se de modo claro e, antes disso, busque encontrar a sua própria identidade. Pare por alguns instantes e pense quem você é. O que você faz de melhor e só é fácil porque você torna fácil. Quando você encontrar esse diferencial, não esqueça de deixá-lo claro. Esqueça o que funciona para A, não funciona para B. Pense de modo estratégico no que é claro para você, o que é fácil para você, porque você é a pessoa que torna isso fácil. Aí sim, a sua comunicação vai começar a se alinhar à sua identidade e não à identidade de outras pessoas. Perfeito, Sandra. Agora deixe os seus contatos, as suas redes sociais, para que a nossa audiência possa te encontrar e poder contratar os seus serviços. É verdade. Eu estou no Instagram como farol_educa. Lá dentro do meu perfil do Instagram tem ali os meus outros contatos. Eu também tenho o meu site, que é o faroleduca.com.br, e no YouTube também eu tenho uma página que é Sandra Moreira Farol Educa. Mas entrando pelo Instagram você já encontra, se você quiser entender um pouco mais a respeito de comunicação estratégica, estou à disposição para quem quiser bater um papo, tomar um café. Não nego o café, me convidou, eu vou. Somos duas, então. Se não for presencial, que seja online, estou à disposição. E vai ser um prazer, com certeza, contribuir para que os ruídos de comunicação eles se tornem menores e que a gente possa acertar o rumo e encontrar o caminho que faz sentido para cada um de nós. Perfeito, Sandra, que honra recebê-la aqui no Movie Talks. Foi uma conversa extremamente valiosa. Agradeço demais a sua disposição, a sua participação e a sua entrega, mulher. Você trouxe um conteúdo de valor para nossa audiência. Gente, presta atenção em quanto conteúdo bom a Sandra trouxe para nós neste episódio. Se preciso for, volte. Tome nota e vai para a prática. De nada vale você permanecer nessa 1 hora conosco se isso não for transformado em ações aí no dia a dia do seu negócio. Esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Nos vemos no próximo episódio às terças-feiras, 20 horas. Tchau, tchau.